Olá, eu sou o Gui Secarelli e no vídeo de hoje nós vamos fazer um experimento que ele não é só mais um experimento sobre feijão, é um experimento sobre substrato. Vem com a gente! Então, vamos falar hoje sobre substrato. Esse é um experimento que a gente aprende muito quando é criança, né? A plantar um feijãozinho e ver o desenvolvimento do feijão. No caso aqui, a gente vai analisar composições diferentes de substrato para ver em quais delas o feijão se desenvolve melhor. Aqui a gente preparou 5 composições diferentes de substrato, que é o que a gente vai estar fazendo daqui a pouco. Essas plantas, essas mudas de feijão, elas estão com 4 semanas de vida. Então, nesse recipiente, a gente tem uma composição meio a meio, metade de terra, metade de areia. No recipiente ao lado, a gente tem uma proporção diferente, mais areia em cima e menos terra na parte de baixo. Na seguinte, inverte, temos uma proporção maior de areia embaixo e menor de terra em cima. E aí também temos uma que é só com areia como substrato e outra que é só de terra como substrato. Isso vai possibilitar a gente fazer análise de qual substrato o feijão se desenvolveu melhor. Vamos aos materiais que iremos precisar para esse nosso experimento. Vamos precisar de recipientes, no caso 5 recipientes. Aqui nós escolhemos o recipiente de vidro, pela questão ecológica, que não vai gerar resíduos para o meio ambiente, né? Ele pode ser reutilizável, e também por permitir a visualização do desenvolvimento radicular, ou seja, do desenvolvimento das raízes no substrato, que é uma das coisas que a gente quer analisar nesse experimento. Aliás, a principal coisa que a gente quer analisar nesse experimento. De uma pazinha para acomodarmos o substrato dentro dos recipientes, de areia, lembrando que tem que ser areia de construção, que é uma areia de rio, porque a areia da praia tem salinidade e não vai ser bom para o desenvolvimento da planta, né? Terra adubada. Vamos precisar de feijões, de algum objeto que possibilite a rega do experimento. No caso, nós escolhemos aqui um borrifador. Eu vou começar primeiro com a composição de terra na parte inferior do frasco e areia na parte superior. Mas eu vou começar com mais areia na parte de cima, com uma proporção menor de terra embaixo. Para gerar essa proporção, você pode, por exemplo, utilizar uma régua e fazer a medição de quantos centímetros tem da base do frasco, né, até mais ou menos esse marco aqui em cima, que é onde a gente vai preencher de substrato. Você pode também trabalhar com volume, você pode colocar um volume conhecido de água aqui, onde você faz as marcas para garantir que tem uma proporção de areia maior que a de terra. No caso aqui, hoje a gente vai fazer de forma visual mesmo, ou no popular, no olho. Então, com a pazinha, a gente pega a terra e vai colocando ela no pote. E vai dando uma leve mexidinha para que ele fique parelho. Aqui, ó, a gente já vai ter uma proporção mais ou menos de 2/3, né? Vai ter 2/3 de areia para aproximadamente 2/3 para 1/3 de terra. Então agora vamos colocar areia até a marca superior do frasco. O frasco deve ficar assim, onde a gente consiga visualmente distinguir a diferença de areia com a diferença de terra. Agora vamos inverter a proporção. Então vamos colocar 2/3 de terra por cima e 1/3 de areia por baixo. Então vamos começar com areia. Se você, por exemplo, tiver dúvida quanto à proporção, você pode colocar os 2 frascos lado a lado. Isso irá facilitar para que você tenha medidas muito parecidas. Então visualmente a gente chega que a altura de areia, né, está correspondente à altura de terra do anterior, né? Ou seja, a proporção que a gente quer, que é aproximadamente de 1/3 para 2/3. Agora então, o próximo passo é colocar a terra adubada. E temos aqui então o nosso segundo frasco com 2/3 de terra adubada para 1/3 de areia. Na sequência, repita com os outros frascos na proporção meio a meio, meio terra e meio areia, aí fica a sua escolha. No nosso caso, nós escolhemos fazer metade de terra em cima, metade de areia embaixo.
Acho interessante você talvez inverter e ver se o resultado vai ser parecido com o que a gente vai apresentar daqui a pouco no final do vídeo. Daí também faça um frasco só com areia e outro só com terra adubada. E para comparar, vá sempre medindo com o anterior, eles devem atingir a mesma altura. Como a nossa ideia é trabalhar com a ciência e esse é um experimento científico bem simples, a gente tem que ter alguns cuidados para poder padronizar, para que a gente possa analisar os resultados. Um deles é que os frascos eles sejam do mesmo tamanho e do mesmo volume. Isso é um cuidado importante na hora de ter, na hora de fazer o experimento. Então agora temos os 5 recipientes com as composições de cada substrato. Nesse aqui então temos só areia, nesse temos metade terra, metade areia, mais terra e menos areia na parte de cima, só terra adubada, 2/3 de areia em cima, 1/3 de terra embaixo. Recapitulando então, temos... confundir. Para não confundir, a gente pode fazer uso de etiquetas, pessoal. Então vamos etiquetar nosso experimento para garantir que a gente não se confunda. Agora então, com os nossos frascos devidamente identificados, é hora de fazer o plantio das sementes de feijão. Para isso, para facilitar esse plantio, eu vou utilizar um elemento da natureza, um graveto. E com o graveto eu irei fazer o bercinho. Aí é interessante a gente plantar 3 sementes em cada recipiente, para garantir que pelo menos uma vai germinar. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente tem o nosso vídeo de sementeiras, onde a gente explica um pouco sobre isso. Lembrando que a gente tem que fazer o bercinho com 2 vezes o tamanho da semente. Então, terminada a semeadura nos frasquinhos de vidro, é hora de fazermos a rega de cada pote. Na hora da rega, então, por se tratar de recipientes de vidro, temos que tomar o cuidado da quantidade de água, pois como ele não tem furos embaixo, a água irá ficar acumulada. Então temos que cuidar para não regar demais, pois se houver rega em excesso, essa quantidade de água pode acabar matando as plantas, pois a raiz não terá como respirar. Terminada a rega, começa outra etapa muito importante de um experimento científico, que é a observação. Então, nos próximos dias, iremos observar a partir do 3º, 4º dia, as sementes irão começar a germinar. E a partir daí, poderemos começar a observar os primeiros desenvolvimentos do feijão. Lembrando que por ele ser uma dicotiledônia, nesse primeiro estágio de desenvolvimento, ele irá absorver esses nutrientes que ele tem na própria semente, de reserva nutritiva. E após então essas reservas forem se esgotando, ele começará a absorver nutrientes presentes nos substratos. E aí iremos observar outras diferenças. Temos que lembrar de outra etapa também. E se de repente as 3 sementes de feijões que a gente plantou em cada recipiente germinarem? Aí teremos que fazer o desbaste. Para lembrar do desbaste, acesse o nosso vídeo sobre a temática. Após as etapas de observações iniciais, depois de plantar a sementinha, e depois, consequentemente, do desbaste, entra outra parte de observação importante, onde a gente começa a fazer a análise do desenvolvimento radicular, que começa ali pela 2ª semana de desenvolvimento da planta. Essa aqui já estão com 4 semanas de desenvolvimento e aqui já é bem perceptível o desenvolvimento das raízes. Esse pote é o que tem maior composição de areia em cima e menor composição de terra embaixo. Aí a gente obteve esse desenvolvimento radicular e aéreo também, desenvolvimento do caule, das folhas, que foi o que a gente falou anteriormente, que é importante ir analisando. Neste outro recipiente temos a composição meio a meio, meio terra em cima, meio areia embaixo. Ele apresentou outro desenvolvimento radicular, que a gente vai analisando. Outra coisa interessante também é perceber que aqui, igual acontece no solo, temos fases físicas diferentes. Vemos as fases sólidas, a partir dos elementos do substrato, ou seja, da terra e da areia. Vemos a fase líquida, que representa a solução do solo, e também podemos ver a presença de gases através dessas bolhas, que são uma representação de gases como oxigênio, por exemplo, que as raízes precisam para respirar. Neste recipiente, temos agora outra proporção, que é a proporção de terra com areia, e o seu respectivo desenvolvimento radicular. E aéreo também, folhas e caules. Mas e de repente, se a gente quisesse plantar só utilizando areia?
Aí esse recipiente fornece essa ideia para a gente do que aconteceria no desenvolvimento do feijão. Ah, mas a areia não tem nutriente. Mas o feijão, assim como outras plantas dicotiledôneas, eles apresentam reservas nutritivas, de onde elas vão se alimentando de início, até que as raízes se desenvolvam para começar a absorção de nutrientes, né? Então, isso é bem importante quando a gente vai fazer esse tipo de análise também. E por último, temos com a composição só de terra, que apresentou esse desenvolvimento. Gostou do vídeo de hoje? Faça o seu experimento e deixe seu comentário. Será que com espécies diferentes essas composições de substrato irão dar certo? Será que são necessárias outras composições de substrato? Faça o teste e comente o resultado dele. Até o próximo vídeo!